Presta atenção, meu pequeno mago! Quer saber quanto tempo você demora para ter resultados no dropshipping? Eu sei que você que pensa em começar no drop precisa dessa informação para tomar aí a sua decisão. E você que já começou está muito ansioso para ter resultados. Então me acompanha aqui neste vídeo e bora entender melhor este assunto. E aí? Bora escalar? Felipe Dantas aqui. Se você quer ser um mago raiz e ter uma operação lucrativa, já aproveite, já se inscreva no canal e ative aí o seu sininho. Primeiro a gente precisa definir o que é ter resultado, e isso é muito particular, mas vou passar uma visão para vocês. Mago, você fazer a sua primeira venda não é o que determina você ter aí resultados no drop. É lógico que esse é um resultado, uma meta que você quer atingir o mais rápido possível. É talvez uma das barreiras mais difíceis para um iniciante e é geralmente a etapa em que a gente mais se recorda, né? A primeira venda é inesquecível, né? Uma outra coisa, antes da gente falar de resultados, é você ter aí as terminologias, né? As palavras que são ditas muito no mercado, que você ouve muito, a gente precisa defini-las para você aí não ter uma análise enviesada. Você precisa entender a diferença entre faturamento, lucro e prolabore. Faturamento é a receita, é tudo que entra no seu caixa, é tudo que entra na sua empresa. Então, tudo que você consegue aí trazer de saldo positivo, de entrada de dinheiro, nós chamamos de faturamento ou receita. Não é ela que determina o sucesso da sua empresa e o seu sucesso, porque vai colocar aí dinheiro no seu bolso. O faturamento, sim, é um fator importante, é um item ali nas suas análises financeiras, mas não é determinante. Você pode ter um alto faturamento, porém não ter lucro, e o lucro aí é que entra. Nós temos diversas terminologias de lucro, eu não vou me aprofundar muito, mas nós temos o lucro operacional e o lucro líquido, por exemplo. Então você pode ter um lucro operacional bruto, que é o quanto sobra na sua empresa depois aí de você retirar alguns custos específicos da operação, depois o lucro líquido dessa operação, e nós temos ali o que seria o lucro operacional líquido e o lucro líquido de fato, que é o lucro líquido é a última linha que você quer saber, é depois de tirar todos os custos, inclusive o prolabore. Por isso você deve determinar o seu prolabore. O prolabore é o salário de sócios que têm funções administrativas. Se você eventualmente fosse um investidor e colocasse dinheiro numa empresa para obter um retorno, você receberia ali eventualmente participações no lucro ou numa venda futura quando você vendesse essas participações para alguém. Você entende melhor isso entendendo as situações de ações. Como você compra uma ação na bolsa, você vê ela valorizando, desvalorizando. Se você vender com uma valorização, você efetua um lucro. Se você mantém essas ações no seu bolso, ela te paga dividendos, e esses dividendos são as distribuições de lucros. Então é basicamente assim que funcionam empresas também limitadas, MEs que não estão com capital aberto. O prolabore, ele é pago apenas para sócios administrativos que estão na empresa exercendo papéis dentro da empresa, alguma função específica. Geralmente eles recebem uma base do que o mercado está recebendo mesmo. Então você precisa entender muito bem isso. Por quê? Você não vai retirar de uma empresa saudável todo o lucro líquido. Você vai retirar o seu salário. Eu preciso definir muito bem isso para você entender o que nós vamos discutir daqui para frente. Entendendo todas as terminologias, agora vamos para as fases e decisões da sua empresa. O que significa isso? Depois que você começa, você faz a sua primeira venda, você começa a rodar, e aí você é o único funcionário da sua empresa, ou seja, você ainda está sozinho. Eventualmente, você vai precisar crescer. É por isso que você precisa tirar um prolabore, deixar parte desse lucro como caixa ou capital ali de giro, para você poder eventualmente girar ali a sua empresa com aquele capital, ou até para fazer investimentos, né? Esses investimentos que vão ser na contratação de ferramentas, contratações de recursos humanos, ou seja, contratar pessoas, e eventualmente, se sobrar depois um lucro bimestralmente, trimestralmente, aí você vai definir, você pode fazer uma divisão dos lucros
futuros e definir ali uma porcentagem e você ganhar algo mais gordo eventualmente, né? É exatamente como funcionam as ações, as empresas que existem distribuições de dividendos ali em um período específico. Então, o próximo passo é você break-even, ou seja, você atingir o break-even. O que é o break-even? Você atingir o ponto de equilíbrio. Você começar a receber, ter uma receita recorrente, pelo menos igual ao seu custo. Isso leva ao que a gente chama de break-even. Você atingir esse ponto é importante para você entender que a sua empresa está saudável. O próximo passo para você entender é você conseguir lucratividade constante e crescente. O que significa isso? Eventualmente você que está pensando em investir em uma loja naquela metodologia de produto vencedor, geralmente você já deve ter ouvido, se você não é tão novo no mercado, é o tô rico, tô pobre, a famosa montanha-russa. Isso se deve porque não existe um faturamento constante, uma lucratividade constante, e é muito difícil crescer uma empresa dessa forma. Então, você acaba tendo meses imprevisíveis, meses muito bons, meses muito ruins, e dessa forma você não tem uma lucratividade constante. Então é por isso que eu acredito muito mais em um e-commerce de logística de dropshipping, né? Ou qualquer outra empresa focada em um nicho específico, com vendas constantes e crescentes, que significa você tem uma lucratividade constante, mas você mira o crescimento, ou seja, você vai utilizando essa lucratividade constante para crescer a empresa, contratando pessoas, ferramentas, igual eu disse, tá? Então, são passos importantes, porque você tem que definir, eventualmente, se você vai ter uma empresa ou se você quer ter simplesmente como se você tivesse criado o seu próprio trabalho, né? Então, eventualmente você pode levar o seu e-commerce de uma forma como o seu trabalho e fazer todas as funções, e de repente você ganha muito mais que você ganharia como um CLT e manter dessa forma. É uma decisão que você pode tomar a priori antes de começar, já ter uma imaginação sobre isso, ou não. Ou com o tempo você entender, mas é interessante você já saber que existem essas diferenças, tá? E aí você consegue, eventualmente, se você é funcionário, CLT, registrado, ou até um freelancer, qualquer coisa assim, você precisa entender que o próximo passo, eventualmente, é você ter um fluxo de dinheiro constante, que a sua empresa esteja saudável e que ela esteja te dando uma lucratividade, né, para você retirar o seu salário, pro labore ali, que seja um valor razoavelmente parecido com o que você ganha ou até maior. Então você que vai decidir. E essa decisão que você vai tomar é o momento em que você vai sair para focar totalmente no digital. Eu vou pensar aqui em uma média para você conseguir isso, é colocar R$ 1.500 a R$ 3.000 no bolso. Por quê? R$ 1.500 é um salário aí mínimo e talvez aí R$ 3.000 é uma média geral aí de quem geralmente está buscando, né, oportunidades no digital, geralmente está aí dentro de uma faixa de 3.000. Então vamos dizer que o seu salário aí é de 1.500 a 3.000. E por que eu estou trazendo isso? Para você entender quando você vai ter resultados no drop, para a gente tentar fazer aqui um planejamento. Então digamos que você começou no digital, você coloca ali alguns horários depois do trabalho, você consegue dedicar 2 a 3 horas por dia. E aí você vai precisar, para ter um salário ali condizente com o que você ganha hoje, para focar 100% e aumentar ainda mais a sua lucratividade no digital, pelo menos um faturamento ali de 10 a 30 mil reais. Faturamento, ou seja, as receitas, que nem a gente conversou, que estão entrando constantes, tá? Isso para você entender todos os meses. Eu estou faturando todos os meses entre 10, 12, 13, 14, 15, 16, entendeu? E ou de repente 30, 29, dependendo da sua situação, do seu salário. Neste momento, você eventualmente pode tomar uma decisão. E se você quer chegar neste ponto aqui que eu estou te falando, você deve demorar por volta de 6 meses a 1 ano em média. Mas depende aí de cada um, é claro, né? Da sua dedicação, do tempo que você vai absorver todo o conhecimento. Então cada um tem a sua jornada, não se apega a esse número, é só para você ter uma ideia. Mas levando em conta que, por exemplo, eu fiz faculdade de administração, eu fiz 5 anos de administração porque eu fiz o período noturno, para me dar tempo de manhã para eu estudar, para eu poder trabalhar, fazer estágio, né?
e eventualmente até curtir, sair à noite, poder dormir até um pouco mais tarde às vezes, né? Então foi uma jornada ali no começo, né? Para quando eu entrei na faculdade, depois a gente vai amadurecendo, a gente arruma o nosso primeiro estágio e aí vai, né, precisando disso. Então quando eu prestei vestibular, eu sempre fui um cara muito organizado, então quando eu prestei vestibular, eu já pensei à frente, tudo isso. Então quando eu abri as minhas primeiras lojas online, como eu já tenho uma bagagem, né? Estudei administração de empresas, sempre empreendi. Não foi meu primeiro empreendimento, eu já comecei com loja nichada, já um pensamento, sabendo tudo isso que eu tô conversando contigo, porque eu tenho essa base. A maioria de vocês não vem de uma base de administração de empresas, não entende muito bem de finanças, então eu consigo trazer para você esses conhecimentos para você solidificar e entender melhor essa situação. E Magos, eu sei, tá? Que você pode dizer assim, eu tô muito mais tempo que 6 meses a 1 ano e não consegui os resultados que você está falando, de faturamento constante de 10 a 30 mil. E eu vou te falar alguns motivos que eu acredito que podem estar te emperrando nessa situação, tá? O primeiro é que você estuda e não põe em prática. O que eu faço, e sempre fiz, até para passar no vestibular, foi estudar e pôr em prática. Ou seja, você estudou, já faz o exercício, né? Na hora que você vai prestar o vestibular. Da mesma forma, minha metodologia de estudo eu vou parando o vídeo e já executando. Não adianta você ficar vendo vídeo, vendo 400 vídeos, você não vai absorver, você não vai conseguir fazer. A melhor forma é assistindo aos vídeos, aos tutoriais, e parando no passo a passo, e pausando e executando o que o professor está te ensinando ali, né? A maioria das aulas são práticas, né? Não são conceituais. Então, existe a parte conceitual, igual nós estamos conversando agora, mas outros são exercícios práticos, e não adianta você assistir, você tem que assistir parando, tá? Um outro fator é que você que eventualmente você escolhe o seu mentor pela ostentação ou pela promessa de crescimento fácil. Eu que sou da administração, eu que empreendo há mais de 10 anos, tenho diversas empresas, eu te digo, não tem almoço grátis, não é fácil, não existe bala de prata. O enriquecimento, ele vem pela constância, pela resiliência, pela disciplina. Não existe isso. Se você jogar na loteria, você pode enriquecer fácil? Pode, mas é uma chance em milhões, então não funciona dessa forma. Muitos podem ter enriquecido, quem está te falando, numa bala de prata, mas existem fatores por trás que você não sabe. Ele pode estar mostrando alguns dados para vocês, mas ele não contar todos os percalços, todos os detalhes, tá? Ninguém vem do zero, né? Então, eu tenho uma base que eu já anunciava, eu já tinha startup, e eu tinha uma base de tecnologia, eu tinha uma base de administração. Então, quando eu comecei no Drop, eu já tinha uma base. Aí eu posso falar, eu tive resultados em 2 meses, mas e aí? Não vai ser a sua realidade. Eu não sei em que ponto que você está partindo, né? Cada um tem a sua história. Às vezes você acabou saindo muito cedo da escola, foi trabalhar de um serviço mais manual, então às vezes você não tem a praticidade de mexer com a internet ainda. Então são degraus, você tem que ter paciência e não ser ansioso, tá? Um outro fator é que você usa apenas o método de produto vencedor e não foque em um nicho com estratégia de tráfego pago para e-commerce. Por que isso? Porque os gurus falam para você do tal produto vencedor, e isso é a bala de prata. Ela existe, eu já fiz também, nós temos loja para buscar esse produto vencedor. Às vezes esse produto vencedor é um produto hiper lucrativo na sua loja nichada também, acontece, mas eu não acho que é a melhor estratégia para esse ano, para os anos anteriores. Eu já comecei com loja nichada, eu já entendia isso, como eu falei, por experiência prévia, né? Porém, eu também sempre usei como quando você tem um ativo, você está investindo, por exemplo, em renda fixa, você vai fazer a sua reserva de emergência, vai fazer em ativos mais seguros, com liquidez para uma emergência. Quando você monta depois a reserva de emergência, você vai eventualmente buscar aí ativos mais de risco para você atingir ali a convexidade, ou seja, você tentar valores mais exponenciais, você tentar ganhar valores superiores que você ganharia na renda fixa. Só que para isso você precisa ter o que a gente chama de um hedge, né? Um seguro, ou seja, monta uma empresa, um e-commerce, te dá lucratividade constante e parte desse lucro depois, eventualmente, você abre uma loja genérica e tenta aí buscar esses produtos vencedores
para não depender deles, mas eles serem um catalisador, né? Para você ganhar mais dinheiro naquele momento e não tirar você do game completamente. Então isso é muito importante. Dá para você conseguir um produto vencedor, né? Mas não é constante. Eu não indico isso para iniciantes. Definindo tudo isso, aí você vai falar, o que é ter resultados de fato? É conseguir eu pelo menos ganhar o que eu ganho? Ter resultados para mim é eu conseguir ganhar o dobro, o triplo, né? Então são metas que talvez até vão aumentando. Ah não, eu tenho como... O resultado para mim significa ter liberdade geográfica, ganhando um valor e eu vivo de forma humilde, eu não tenho problema. Cada um quer fazer de uma forma. Tem gente que quer ficar hiper rico, construir uma grande empresa, viver do próprio negócio, trabalhando ele sozinho, mas tirando toda a criatividade, pondo no bolso dele e viajando para o mundo. Então cada um tem a sua história, então você precisa definir de fato qual o resultado que você quer ter. Aumentar aí os seus ganhos, eventualmente médios mensais, melhorar a sua qualidade de vida, qual o resultado? Você precisa se perguntar, tá? Um outro fator que pode vir a mudar, né? Você quer como uma fonte de renda ou você quer construir uma empresa para gerar equity ou uma empresa para ser uma vaca leiteira? O que significa isso? Uma empresa para gerar equity é para eventualmente você vendê-la. Você pode construir uma empresa voltada com o foco de vender, ou seja, você gerar marca, você gerar constância, lucratividade, margem, né, EBITDA. Ou seja, tudo isso que são termos, né? Eventualmente eu não vou entrar nos detalhes, mas isso, a construção de uma empresa, eventualmente você pode vender, fazer um valuation dela e vender. Eu tenho uma loja específica para isso, que foi a minha primeira loja, já nasceu pensando dessa forma. O que seria uma empresa vaca leiteira? Seria uma empresa que eu não quero vendê-la, mas eu quero construir da melhor forma possível para me dar um retorno maior no meu bolso. Eu não quero crescer tanto essa empresa, eu quero que ela seja a minha vaca leiteira, ou seja, eu quero tirar o máximo. Ou seja, você vai tentar diminuir os custos, talvez fazer mais funções, não delegar tanto, ou você vai ter que criar essa estratégia, tá? Porque a partir do momento que você pensa que a sua empresa que você criou não é simplesmente uma lojinha do Drop para te trazer uma renda, o seu emprego virtual, se você pensa em que seja uma empresa, você precisa entender que parte deste lucro vai se transformar em caixa, que é o que eu falei, e outra parte você vai retirar para você sobreviver, o Prolabore, tá? Então, eventualmente, uma empresa precisa contratar mais pessoas para poder crescer, e isso, você precisa manter mais dinheiro no caixa, ter mais dinheiro para giro, e isso vai diminuir aí o seu dinheiro no bolso no curto prazo, mas você está pensando em longo prazo, eventualmente vender essa empresa. Então, veja que resultado, por exemplo, para mim, resultado é equity. No futuro eu vender essas empresas, mas ao mesmo tempo eu tenho outros negócios, porque o digital proporciona isso para você. Quando você tem uma empresa, eu comecei com uma empresa voltada para o equity, certo? Uma primeira loja. Porém, outras lojas eu crio para me dar rendimento. E eu também presto serviço, eu tenho agência de marketing desde 2016, que presta serviço de tráfego pago, e ela me dá um retorno também financeiro pelo meu trabalho. Então, você no digital pode ter diversas estratégias para cada coisa. O importante é você se jogar no marketing digital, começar um negócio, não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, mas fazer algo que aí depois, com o tempo, você consegue abrir outros negócios, tá? Então, o último passo é eventualmente, eu quero ficar rico. Você pode ficar gerando equity eventualmente, tá? No futuro, ou transformando numa vaca gorda leiteira, trazendo dinheiro para sua pessoa física, ou eventualmente pensar nesse equity. Então, para você ter esses resultados, por exemplo, como equity, você pode esperar eventualmente de 5 até 10 anos ou mais para você ter um retorno sobre o investimento. Inclusive, eventualmente, até buscar investidores para crescer. Mas, Mago, e aí? Me conta aqui nos comentários qual resultado você quer atingir no Drop e em quanto tempo você espera que esses resultados aconteçam. Se já atingiu o seu resultado, qual foi esse resultado e em quanto tempo? Eu queria realmente saber para entender melhor a sua situação. Além disso, quer aprender a vender sem gastar nada, poder conseguir seus resultados sem custo algum? Então se liga na playlist que eu deixei aqui ao lado. Valeu, tamo junto e bora escalar!